E aí, pessoal, tudo certo? Professor Gilson Cossetti aqui do curso Direto ao Ponto. E aí, você vai fazer o concurso do Banco do Brasil? Está em dúvida em relação a quais são os temas mais importantes, quais temas você deve focar, deve estudar ali para a prova? Então, você deve assistir este vídeo até o fim. Mas antes, aquele pedido, se você não está inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se agora, não deixe para depois. Lembre-se de clicar no sininho para você receber também notificação dos novos vídeos. Curtiu o vídeo, deixa o joinha. E também, se você quiser que eu aborde algum outro assunto, que eu comente alguma outra coisa relacionada a concursos públicos, especialmente sobre provas discursivas, coloque aqui nos comentários. É isso aí. Vamos lá, vamos direto ao ponto, vamos direto ao que interessa. Prova discursiva do Banco do Brasil. Se liga que aqui no canal há dicas aí do que você vai fazer para resolver essa prova. Mas aqui eu vou trazer para você alguns assuntos, alguns temas que são relevantes para essa prova. Primeiro elemento que você deve compreender é que você deve pensar como alguém que já faz parte do Banco do Brasil, entendendo a instituição. Evidentemente que esses assuntos que vão ser abordados na prova discursiva e que normalmente são abordados nas provas discursivas da CESGRAN Rio, dizem respeito à instituição ou ao cargo para o qual você vai prestar o concurso público. Professor, mas por que meio ambiente é um tema relevante para mim, sendo que eu vou ser escriturário do Banco do Brasil? Porque a instituição é uma instituição que se preocupa com a imagem social dela. E ela tem programas relacionados a isso. Nesse aspecto, você vai lá no site do Banco do Brasil e você vai encontrar lá programas relacionados à responsabilidade socioambiental, responsabilidade social da empresa. É por isso que é um tema relevante. Dixon, compreendi. Então, dentro deste contexto, você deve entender que a banca pode abordar qualquer tema de atualidades. Ela pode falar sobre saúde, educação, transporte, moradia, pode falar sobre economia, política, meio ambiente, mas o que é mais relevante aqui para a gente? Em se tratando destes macroassuntos, desses tópicos aí, provavelmente a sua prova vai ter a ver com tecnologia da informação, porque o banco hoje tem tudo a ver com isso, e o Banco do Brasil é uma referência em termos, por exemplo, de aplicativo, né? Cara, o aplicativo do Banco do Brasil é o melhor, disparado, né? Ele não dá problema, você acessa qualquer hora que você quiser, você consegue todas as informações. A gente não pode dizer a mesma coisa de outros bancos, né? Claro que Bradesco e Itaú, que são dois maiores bancos do Brasil, também tem ótimos aqui aplicativos, ótimos sistemas de tecnologia, mas o Banco do Brasil também é uma referência nesse aspecto aí. Daí, tecnologia é muito importante, cara, é um assunto muito relevante. Diante disso, a banca pode abordar temáticas envolvendo a tecnologia 5G, para você falar ali dos pontos positivos, negativos, a mesma coisa para a IDC, a internet das coisas. Evidentemente que você tem de estar também muito por dentro ali de pontos negativos, pontos positivos sobre isso, saber o que é a internet das coisas, né, essa interligação que já existe e vai ser aprimorada nos próximos anos entre vários equipamentos, entre os indivíduos também, entre as cidades, né, as smart cidades, as cidades inteligentes. Por isso você tem de ficar bem atento a este tema. Envolvendo essa temática, a banca pode abordar ainda segurança da informação, cara. Segurança da informação aqui é muito relevante, porque tem tudo a ver com o banco. E aí, Lei Geral da Proteção de Dados Pessoais é muito relevante para você. Privacidade digital, muito relevante também. Aspectos envolvendo as redes sociais hoje, para você falar um pouco ali do corporativismo, né, das redes sociais, da atuação das pessoas ali durante o trabalho e o uso das redes sociais. É um tema também muito relevante para você. A gente pode falar também dos crimes cibernéticos. Nós tivemos um aumento muito grande dos crimes cibernéticos aí desde a pandemia do novo coronavírus. E ontem saiu uma pesquisa que foi divulgada pelo G1, pela Folha de São Paulo, pelo Estadão, entre outros grandes veículos de comunicação, que ressalta que o Brasil ele está ali entre os 5 países em que mais temos crimes cibernéticos. São bilhões de crimes em um ano no Brasil. E o Brasil está ali entre os 5 maiores. É muita coisa, tem muito problema acontecendo. E aí fala-se de privacidade digital, fala-se de uma série de aspectos relacionados a esta temática também. Importante aqui a gente lembrar de temas que envolvem o home office, que virou uma realidade após a pandemia, você sabe disso. Falar de EAD também, educação à distância, tem tudo a ver com tecnologia. E você falar do Pix, que inovou as transações comerciais, né? Hoje em dia praticamente ninguém mais usa, já não usava dinheiro, você lembra?
Mesmo aquelas pessoas que pagavam a dinheiro e recebiam a dinheiro, hoje tem o Pix e realizam suas transações bancárias via Pix. Quase ninguém mais tem dinheiro. Então, o dinheiro hoje é o dinheiro digital, né? O dinheiro de plástico, é o cartão de crédito ou ainda o seu celular. Você usa o seu celular aí para fazer os pagamentos, né, via Pix. E realmente isso revolucionou as transações bancárias. A gente pode falar também dos bancos 3.0. São os bancos mais tecnológicos, essa diferença entre banco digital, banco digitalizado, são temas dos mais relevantes. Dentro de tecnologia é mais ou menos isso aí. Professor, e meio ambiente é importante? É importante. Cara, tem a ver com responsabilidade social das organizações. E aí, sustentabilidade de um modo geral, você tem que ficar ligado. Então, a banca pode até trazer um tema que tem a ver com transportes. Colocar transportes lá para você falar sobre sustentabilidade envolvendo transportes. Ela pode abordar N aspectos relacionados a isso. É importante que você estude um pouco para saber mais sobre aí a utilização de formas sustentáveis nas empresas, nas corporações. Tudo isso vai ser muito relevante para você. Energias renováveis, né? Então tudo isso é coisa relevante, é tema relevante para você. Então falamos de tecnologia, meio ambiente, mas você deve ficar atento também a temas que envolvam, por exemplo, economia. Tem tudo a ver ali com a atuação dos bancos, para você falar um pouquinho dos bancos, para você falar um pouquinho da economia no Brasil, nada extremamente específico, né? Mas que você fale um pouquinho aí da economia, que você fale, por exemplo, de educação financeira, ou ainda dos investidores. Nós tivemos aí um aumento muito grande do número de investidores na Bolsa de Valor do Brasil e também nas bolsas de valores fora aqui do Brasil. Então, muitos brasileiros hoje estão investindo e, para isso, evidentemente, eles precisam ter instrução, ter entendimento aí do mercado financeiro. Então, é um tema muito relevante que diz respeito a isso. Além de economia, é válido a gente ressaltar aqui um assunto que também pode ser cobrado. A banca pode trazer um elemento que diz respeito ali à sociedade, uma temática que tem a ver com o tópico sociedade. Aí dentro de sociedade diz respeito ao comportamento dos seres humanos, da sociedade de uma forma geral. Ela pode falar sobre consumismo, intolerância nas redes sociais, pode falar sobre polarização política no Brasil. Não se engane, bancas também solicitam temas que envolvam política. Então você tem que ficar atento a todos esses assuntos aí que estão dentro desse tópico de política. Professor, mas o que mais é relevante aí para mim? O que eu posso trazer de temática aqui que é interessante? É o seguinte, dentro de tudo isso que a gente falou, você também tem que ficar muito atento aos assuntos que envolvam ali a área relacionada à administração, ao corporativismo, ou ainda, melhor dizendo, a gestão das empresas, né? A gestão das corporações. Dixon, então a banca pode trazer alguma coisa relacionada a isso? Pode, porque é um assunto relevante para o banco. A banca pode trazer lá para você falar sobre gestão de conhecimentos, nada muito aprofundado na administração. Mas você tem que saber de gestão de conhecimento, gestão de pessoas, você tem que saber falar sobre motivação, qualidade de vida no trabalho, essa relação que existe entre qualidade de vida no trabalho e motivação. É muito importante que você saiba relacionar esses aspectos, que você saiba falar sobre estes elementos, gestão do conhecimento, gestão das pessoas em uma organização, a importância disso, a importância de um ambiente de trabalho saudável para as pessoas e como isso pode afetar a produtividade dos indivíduos e, evidentemente, a produtividade das empresas. Por último, destaco aqui ainda assuntos como síndrome de burnout, que é literalmente aquela estafa, aquele esgotamento em razão aí do excesso de trabalho, em razão das metas desafiadoras em um trabalho, a pessoa vai literalmente queimando de dentro para fora. Isso é muito comum, né? Tem sido muito comum e esse debate ele tem sido um debate muito atual. E isso já foi tema de prova também discursiva. E claro, a gente não pode deixar de ressaltar aqui assuntos que têm a ver com a pandemia, para você falar, por exemplo, sobre a educação após a pandemia, para você falar, na verdade a gente ainda vive ali uma certa pandemia, né? A gente não pode dizer que acabou de vez, né? Não é mais uma pandemia, mas a gente pode trazer aqui assuntos relacionados a esse pós-pandemia, vamos chamar assim. Então, para você falar sobre home office, para você falar sobre educação à distância, como já havia mencionado.
vários outros aspectos que dizem respeito ao comportamento humano. Então você tem de ficar muito ligado a isso, que esses assuntos envolvendo a sociedade são assuntos também muito relevantes. É isso, estude esses assuntos, tente fazer um resuminho aí sobre cada um desses assuntos. Eu passei aqui pelo menos uns 10, 12 temas para você, que você deve ficar ligado. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!